Nós vamos falar sobre a reforma e vamos falar sobre as 5 solas. Tem aí o projeto aí, põe aí para nós aí. Nós vamos falar sobre as 5 solas, que são os 5 pilares da reforma protestante. O pessoal do Vila Euro deve estar já angustiado, porque eles não viram isso um domingo, eles viram 5 domingos, né? Mas aqui, vamos dizer assim, que vai ser um remate. Eu não pude fazer isso em 5 domingos, eu queria ter feito em 5 domingos também. Mas então hoje vai ser um resumão e uma aplicação disso para a sua vida. Porque não adianta a gente falar de história, contar história para a igreja e isso não servir de nada. Tem que servir com alguma coisa para nós. Amém? Então, como a gente ouviu no início, já está lá, ok. Como a gente ouviu no início do culto, os reformadores, eles defenderam algumas posições teológicas. E elas eram contrárias ao catolicismo romano. E isto levou à divisão. Quem eram essas pessoas? Eram padres, eram monges, que amavam a sua igreja, eles eram católicos. Só que a igreja católica, no momento em que alguns deles começavam a questionar, a ir à Escritura, eles começaram a questionar algumas coisas da tradição católica. Por que se vendia indulgências? Por que se fazia a missa ou tantas outras coisas? E aquilo foi mexendo com muitos deles. Não foi só esses nomes que o Elvio citou, teve muitos outros nomes. Então não foi só Martinho Lutero, né, que o pessoal fala tão mal de Martinho Lutero, os católicos, né, falam mal dele, porque ele foi como é que se diz, a pedra no sapato do catolicismo. Não é isso. Martinho Lutero foi um que teve êxito, mas todos estavam tentando a mesma coisa. E todos continuaram o trabalho de Martinho Lutero. Martinho Lutero não quis fundar a igreja luterana, ele queria sua igreja católica. Só que ele foi excomungado, assim como todos eles, porque eles se rebelaram contra a doutrina que era colocado ali. E nós batistas, nós já fizemos um estudo sobre os batistas aqui, lembra? Nós traçamos desde um tempo aí até chegar aqui no Capelinhas. Quem estava aqui nesse dia se lembra que a gente fez esse estudo aí, né? E a gente viu lá que no nosso DNA nós temos uma origem. Quem se lembra? Ingleses separatista. A origem dos batistas é dos ingleses separatistas. E o nome separatista quer dizer bem o que significa mesmo: separação. É uma característica batista se separar, né? Ou de outros grupos também que vieram daí. Por que o batista se separa e se divide tanto? Porque o batista é livre para pensar. E onde há liberdade de pensamento, há discórdia. E se eu não concordar com o irmão, ou nós não nos entendemos, ou ele vai abrir uma igreja também. É assim que funciona. E assim funciona com a maioria das igrejas. Então, infelizmente, é uma bênção a liberdade, é uma bênção poder pensar, é uma bênção você ter acesso às Escrituras e você, diante de Deus, poder ler, entender as Escrituras, mas também pode ser um grande problema se você não tiver outras coisas que a Escritura fala, que é domínio próprio, humildade, autocontrole e etc. Porque senão vamos viver nos fracionando. A Igreja Católica não tem essas divisões, porque uma pessoa domina todas as coisas e ela é a autoridade máxima. E muitas pessoas vieram antes de acontecer a reforma. O que é reforma? Reforma é reformar mesmo. Reformar a maneira, a teologia, reformar as práticas. Reformar um casamento, reformar uma amizade, reformar o amor, reformar meus pensamentos, meus conceitos. E a reforma protestante, ela reforma a ideia, a teologia da igreja, a forma da igreja pensar. Essa é a ideia. E aí eu vou falar uns nomes esquisitos aqui. Antes da reforma, você tem os grupos, alguns deles, que são os petrobrucianos, os albigenses e os valdenses e tantos outros enses. Quem são esses caras? Tudo a galera da onde a gente veio. Tudo doido separatista, mas eram grupos que queriam
viver a palavra de Deus. Muitos deles morreram afogados porque acreditavam no batismo por imersão. Morreram da forma que eles diziam crer. Então nós temos que entender que o que nós estamos conversando aqui é só história, mas eles deram a vida por coisas que nós aqui hoje não damos valor. De verdade, nós não damos valor. E eu me pergunto se nós tivéssemos que fazer, e nós precisamos fazer uma reforma hoje, a que preço, qual preço estamos dispostos a pagar? Porque a igreja está enfrentando uma crise. A igreja brasileira está enfrentando uma crise e vai enfrentar muito mais. E os nossos valores vão ser cada vez mais questionados. E a coisa está tão feia que mesmo agora católicos e evangélicos estão até se unindo num propósito, porque a coisa está ficando feia para o cristianismo. E quando a gente fala do espírito da reforma, nós pensamos então em 5 pilares da reforma, 5 solas. E o que é a palavra sola? Sola significa somente, né? É um termo latim, somente. Por que 5 solas? Porque de tudo que eles defenderam, a liberdade das escrituras, a pessoa poder ter o direito de se chegar a Deus sem ter que passar por um homem, pelo papa, pelo padre, enfim, ou a pessoa ser salvo pela graça e não pelas obras, não por indulgências, não por pagar alguma coisa. Então, essas coisas são os pilares da reforma, e elas foram mais ou menos sintetizadas nesses 5 pontos, e eles precisam ser hoje, nesse dia, nesse domingo, refletido um pouquinho sobre isso, para que a gente possa pensar se precisamos voltar para a história para aplicar alguma coisa na nossa vida hoje. Não só na igreja, mas na nossa vida mesmo. A primeira sola que vem da reforma é a sola escritura, ou somente... Vamos lá, irmãos, acompanha lá. Somente a escritura. O que quer dizer isso? Significa, como Elvis leu, que uma Bíblia, ela era copiada à mão, levava 1 ano para ser copiada. E era caríssimo. Você acha que você podia ir na vereda cristã e comprar uma Bíblia dessa? Não. Você compraria pela internet? Não. 1 ano era o trabalho, era o salário de 1 ano também de uma pessoa. Quem poderia fazer isso? Não era qualquer pessoa que poderia pagar por este negócio que você tem na sua casa. Irmão, eu espero que você leia, porque isto foi motivo de muitas divisões, não conhecer exatamente aquilo ali. E aí você não tinha acesso, o povo não tinha acesso. Se tivesse, ela não vinha na tua língua, ela estava em latim. Ou seja, o povão não lia. Acreditavam em quem? Em quem falava. Tanto que a missa era celebrada com o oficiante de costas para a igreja. Porque para a igreja o que interessava é que aquele homem, ele faria o que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser abençoados, continuar com a nossa vida, começar o dia de trabalho, porque nós estamos abençoados. Essa era a ideia. E então era muito complicado. A Bíblia não era acessível às pessoas. E só o clero, então, só os padres, o Papa, é que liam, interpretavam e dizia à igreja a interpretação católica. E mesmo assim, muitas coisas que não estão aqui são da tradição católica. E eu não estou aqui falando mal do catolicismo, tá, irmãos? Eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, né? No meu trabalho de TCC, eu usei inúmeras literaturas católicas, luterana, eu não tenho dificuldade com isso. Mas a gente está falando de história, tá bom? Então, o que ocorre é que muitas heresias, principalmente em busca de poder e enriquecimento da igreja, partiu das pessoas não conhecer aquilo. Então eles diziam que se você comprasse a bula papal, é um documento em que o Papa fazia, e se você pudesse comprar essa bula, você
a Ingrid, por exemplo, comprasse essa bula, eu sou o Papa, vou dar a bula para ela. Ela está pagando os pecados dela com essa bula. E assim, como a gente precisa reformar a Basílica de São Pedro, que é enorme, vocês conhecem, precisou-se de muito dinheiro. E aí começou um abuso excessivo. E foi aí que despertou muita curiosidade dos reformadores. Porque aí eu comecei a vender a bula para ela, para que ela ainda salvasse as famílias e os que já morreram. Então começou uma coisa, além de já não ser bíblico, começou-se um abuso até com o que não era bíblico. E aí, o que salva as pessoas passa a ser, então, obrigado. O que salva as pessoas é, então, um documento, aquilo que eu fiz, aquilo que eu te dei, você mereceu. Você juntou dinheiro para pagar e comprou, você mereceu. É um mérito teu a salvação. Percebe? Nós vamos chegar lá, vamos chegar onde eu quero chegar. Então a luta dos reformadores era para que a Bíblia fosse acessível a todas as pessoas. Porque é por ela e somente pela Bíblia que se conhece a verdade sobre Deus e a sua vontade. É só por ela. E eu espero que você, quando chega na sua casa, depois do culto da sua igreja protestante ou batista que seja, espero que você confira tudo que foi pregado aqui. Espero que você leia versículo por versículo do que foi pregado aqui. Porque eu não sou Deus. Eu não sou enviado de Deus. Eu não sou um anjo. Eu sou um homem. E tenho minhas ideias, minhas heresias. E você precisa ler a palavra e ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Eu posso, como eu já vi casos de um casal endemoniado que cuidava de um ministério infantil, ele serviu a seita satânica e eles se infiltravam em igrejas para pegar crianças, educando crianças com conceitos, com conteúdos satânicos. E eram pessoas extraordinárias e ninguém nunca percebeu que aquele pessoal era envolvido com a igreja luciferiana em São Paulo. Você não confere, eu posso ser um pastor, um lobo pregando para vocês. E vocês não estão se atentando. Confira, leia, questione, se pergunte a Deus, ore a Deus, converse com Deus. Isto é só a Escritura. Para que serve só a Escritura se você está só ouvindo o que eu estou dizendo? Você precisa olhar, você precisa ler, você precisa se alimentar. Você tem que buscar isso de Deus. E diz lá em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Amém? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é o homem que te habilita, não é o homem que vai te ensinar o caminho da justiça, mas é a Escritura, somente a Escritura, só a Escritura é que tem esse poder. E se você não se envolve com a Bíblia, você nunca se tornará uma pessoa perfeitamente habilitada para a obra de Deus. Você precisa buscar nas Escrituras o conhecimento daquilo que Deus quer falar especificamente com você. Porque o que eu estou pregando aqui é para a igreja, mas você como pessoa precisa buscar de Deus o que Ele tem para você, porque você faz parte de um plano maior. Eu já falei, não é um plano com a igreja, você faz parte de uma coisa maior. Então a Bíblia, somente ela é inspirada por Deus. E diz lá em 2 Pedro 1,21, que nenhuma profecia, ou seja, as Escrituras, a profecia das Escrituras, foi pronunciada ou produzida por vontade humana, porque ela é inspirada por Deus. Inspirada por Deus significa soprada por Deus. E a Bíblia, somente ela é capaz de aperfeiçoar o homem na prática da justiça. Como que aquelas pessoas, na época de Lutero ou antes, poderiam se aperfeiçoar na justiça, conhecer a verdade, o caminho, etc., etc., se elas não tinham acesso? Elas não tinham acesso. Então, várias barbaridades
eram cometidas por falta de conhecimento da Escritura. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve orientar a sua vida, meu irmão. O pastor pode te dar uma palavra de sabedoria, eu posso acertar, mas a palavra de Deus, ela prevalece sobre aquilo que eu disser. O que rege esta igreja é a palavra de Deus. O que conduz o caminho dessa igreja é a palavra de Deus, não é o pastor, não. Agora, se você nunca ler, você vai ter que confiar em mim. Ou você leia e saiba se eu estou falando a verdade ou não. Né? Lógico que não precisa humilhar o pastor na frente de todo mundo. Pastor, você está errado. Isso não é amor, né? A Bíblia ensina sobre amor. Pastor, eu não entendi aquilo que você falou. Pastor, me explica como você chegou a essa conclusão. Como é que você entende? Seja humilde, irmão. Tá certo? E aí vocês dois vão crescer, você e ele. Amém? Você e ele vai crescer. Solo Christos, somente Cristo. O Papa é considerado o cabeça da igreja católica. Amém? E católica, a igreja, significa o que católico? Quem sabe o que significa a palavra católico? Universal. Não tem nada a ver com o bispo Macedo, hein? O bispo Macedo foi ligeiro, pegou o universal para ele, né? Porque católico significa universal, significa toda a igreja, porque a ideia de catolicismo é que a igreja ela era universal. E era por isso que ninguém queria desfazer da igreja, dividir a igreja, porque ela é universal. Essa era a ideia, de manter essa igreja. E o Papa, num documento em 1302, para quem quiser pesquisar, chama Una Santa, ele promulgou a seguinte declaração, leia, e isso está nos documentos católicos. Por isso declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura estar sujeito ao Romano Pontífice. Percebeu? Você entendeu isso ou não? Vou ler de novo. No documento católico, diz assim sobre o Papa. Por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeito ao Pontífice Romano. A sua salvação está nas mãos de um homem. É claro que na teoria a Igreja Católica não pensa assim, porque para eles Jesus é a cabeça da igreja. Também. Para eles também Jesus é o cabeça da igreja. Só que o Papa é o representante de Pedro, sucessor da quem o próprio Jesus disse assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta que você fecha, ao que ligares aqui na terra será ligado do céu, e eu te darei as chaves. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, eles entendem que Jesus está dando toda a autoridade da igreja para Pedro. Então, o Papa, sendo o sucessor dele, tem toda a autoridade sobre a igreja. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia fala. Nós cristãos cremos o quê? Que somente Jesus, somente Ele, mais ninguém, só a Cristo, e mais ninguém deve ser ouvido, obedecido. Nós cremos que Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o cabeça do Papa. E o Papa está debaixo dele. Os pastores evangélicos estão debaixo dele, ainda que alguns não aceitem isso, estão debaixo dele. Os pais de santo estão debaixo dele. Os espíritas estão debaixo dele. Todos estão debaixo de Cristo. Não há autoridade sobre a igreja, sobre o homem, maior do que Cristo.
E a nossa salvação, como diz no documento católico, não depende do romano, depende de Jesus. Porque quem morreu na cruz por mim foi Ele. Foi Ele que deu a vida por mim. Então, achamos que por sermos crentes ou herdeiros desse pensamento reformado, sola Cristo, nós também não temos nossos erros em relação a Jesus. Nós temos muitos erros em relação a Jesus. Nós, evangélicos ou protestantes, temos muitos erros em relação a Jesus. Muitos colocam o pastor da igreja acima de tudo. Muitos colocam a sua igreja, a placa da sua igreja acima de tudo. A minha igreja é melhor. Quer conhecer uma seita? Toda igreja que disser que ela é o único caminho que a pessoa pode ser perfeita, isto é uma seita. Isto é uma seita. Porque o caminho é Jesus. Qualquer pessoa que tire Jesus da linha do seu trono é uma seita. Toda seita multiplica, subtrai, soma e divide. Se alguma igreja faz isso, subtrai a Bíblia, tira Jesus, soma coisas a Jesus, é uma seita. Tá certo? Vamos lá. Então, muitos se esquecem que o rebanho é de Jesus. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá em Colossenses 1, 14, 18, acho que vai ter aqui, né? Os irmãos, dá uma clicada aí, vê se ele amplia. Clica. Ele já passou? Aí. Dá para os irmãos enxergar? Não. Isso é culpa de quem fez o slide, fui eu. Deu? Mas aí, abre em Colossenses 1, 14, 18. Ok. Agora escuta a resposta da Bíblia. Temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? É o meu? Eu não derramei uma gota por vocês. Não derramei. A saber, a remissão do quê? Dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem está falando? Ok, não é de nenhum homem, mas o próprio Deus encarnado. Porque nele foram criadas todas... Nele quem? Em Jesus. Foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestade. Tudo foi criado para Ele. E por Ele. Eu não fiz nada disso. Eu não conheço nenhum outro homem que tenha feito isso. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por causa ou por Ele. Ele é a... Ih, acabou com o documento aqui. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, porque é o nosso Jesus que é a cabeça da igreja. Mas nós cometemos muitos erros, mesmo sabendo disso. Somente em Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados. Ninguém tem o direito, nem o poder, mas sola Cristo, como diz em Atos 4:12. Diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há. Ou seja, na terra nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Amém? É só o nome dele. Ele é a fonte da criação de tudo que existe no céu e na terra, poderes e principados. Tudo foi criado por ele e para ele. Por isso a glória é para ele. Amém? Ele, somente ele é o cabeça da igreja. Não é o papa, o pastor, o bispo, o pai de santo, ou quem quer que seja, presbítero, reverendo, o santíssimo, o querubim. É Deus, é Jesus Cristo, cabeça da igreja. Amém? Errando sobre quem é Jesus,
que nós criamos heresias. É acertando quem é Jesus que nós andamos no caminho certo, que nós acertamos a religião, se é que se possa dizer. Porque Jesus fala assim, lá em Lucas 24, versículo 27, ele diz assim: as Escrituras, elas falam de mim. As Escrituras testificam de mim. Se você ler, você vai ver, ela está falando de mim. Jesus fala isso. Jesus explica isso. Sem acesso à Bíblia, como as pessoas saberão, como eles iriam saber que não era o Papa, o cabeça da igreja, que era Jesus? Eles não tinham acesso. Mas tendo acesso à palavra, não dá para se calar, e foi isso que foi levando à reforma, porque não dá para ler esse tipo de informação e ficar calado. Alguns se calaram por causa da tradição, entendiam que a tradição seria o suficiente para eles. Mas a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Então Paulo diz assim, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 2,5. E Jesus mesmo diz em João 14,6, que ninguém vem ao Pai se não for por... Irmãos, nenhum homem, ser humano na face da terra, por mais santificado que ele seja, por mais bênção que ele seja, por mais joia que ele seja, ele não pode ser nunca colocado no lugar de Jesus. Nunca. Cristo é o cabeça, Cristo é o teu Senhor, e a tua salvação é por causa dele, e de mais ninguém. Amém? Terceira sola gratia, somente a graça. A graça é algo que muitas pessoas não compreendem. Mesmo nós evangélicos não entendemos o que é graça. Irmãos, crente não sabe o que é graça. Não sabe mesmo. Alguns sabem, mas nós temos uma dificuldade com essa questão, talvez pela nossa herança. E a graça, ela está junto com a fé. E lá em Romanos 3... Pode pôr aí para mim? Lá em Romanos 3, só deixa mais ou menos no jeito aí. Martinho Lutero, monge católico. Martinho Lutero, monge católico. Lendo Romanos, estudando, porque ele era professor de teologia. Estudando, quando chegou na carta de Romanos, ele começou a ver um problema sério com a sua igreja. Em todo o livro de Romanos tem problemas, mas Romanos 3 foi um dos textos que pegou, e é uma das marcas da reforma. E diz assim no verso 10 e 12 do capítulo 3. Vamos lá. Se você quiser abrir, pode abrir também, mas eu vou tentar ser ágil aqui para a gente não perder tempo. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 diz assim, eu acho que minha bateria vai ou não. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem, não está não, acho que está bom. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Está dizendo o que aí? Que não há nenhum justo sobre a face da terra. Ninguém aqui é justo. Ninguém, nem eu. Entenda isso. Para você entender o que é graça, você precisa entender que você não é justo. Nunca será. Não há ninguém que faça o bem. Pode ter certeza, até a bondade, até o ato de bondade que você quer fazer, tem um fundo de alguma coisinha, um resquício, uma sujeira. Até ali tem. Até o ato de bondade seu tem. Mas não se preocupa não. Eu estou falando isso, não é para você ficar, então não tem jeito. Claro que não. É isso que eu quero que você pense. É nesse ponto que eu quero que você chegue. Que não tem jeito mesmo. Você nunca será. Nunca vai ser. E é aí que você vai entender o que é graça. Porque enquanto você achar que é e que pode fazer alguma coisa, você não vai entender a graça. Versículo 23 diz assim:
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pecou, irmão. O nenenzinho que nasceu pecou. Pecou, nasceu. Nasce em pecado. O pecado é hereditário. Ah, mas se morrer... Bom, não vamos falar sobre isso. Ela é do Senhor. Se o Senhor a tirou antes dela poder decidir sobre a sua vida, ela não tem culpa. Deus é justo. É assim que eu penso. Mas confira na Bíblia, estude. Porque são questões difíceis que você um dia vai ter que responder para alguém. Esse é o meu jeito de pensar. Que Deus é justo. Se uma criancinha morre sem condição de decidir, para mim, ela está com Deus. Né? Mas, vamos lá. Então todos pecaram e isso nos separa da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O que significa a palavra graça, irmão? Favor imerecido. Isso aí a gente escuta muito na igreja. Mas na prática, o que é favor imerecido? Bom, nós já vimos que não merecemos nada, porque você não faz nada de bom, você é pecador, você é injusto, você não pratica o bem, você não deseja fazer o bem, que está dizendo ali, que não há quem deseje o bem. Então nós estamos perdidos. Foi aí que Martinho Lutero falou, nós estamos perdidos. Mas aí vem aqui dizendo assim, que nós somos então salvos pela graça, ou seja, você realmente não vale nada. Você realmente não pode fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada, nem se açoitando, nem se chicoteando. Não vai mudar em nada aquilo que você é. Aí quando você entender isto, você vai dizer, então, Senhor, o que resta para mim? O que então o Senhor ainda quer comigo? E Deus olha para você e fala, nada. Você não precisa fazer nada, porque eu já sei que você é assim e eu te amo, e a minha graça está sobre você, eu te recebo, você não precisa fazer nada. Não é pelo que você é, não é pelo que você faz, você nunca vai merecer aquilo que eu tenho para te dar, você nunca será digno de receber o amor que eu tenho, o meu filho, o sacrifício, o sangue dele, nunca você será capaz de retribuir nada. Então entenda uma coisa, para de tentar comprar favores de mim, para de tentar me enganar, dizendo que você é santo, que você é aquilo, para com isso. Seja você mesmo, seja sincero diante de mim, Deus quer isso, porque eu te amo como você é. Não é o que você vai fazer, esquece, você não vai conseguir, não vai. Então sabe o que você faz? Então não preciso fazer nada? Não, você vai fazer o seu melhor, mas nunca achar que por isso você merece. Você nunca merece, mas fará o seu melhor, sempre o melhor para Deus, sempre o melhor, mas nunca merecer. Você nunca merece, mas a graça dele está sobre você. Agora aquele que fala assim, eu não vou fazer, a graça está sobre mim, cuidado, não é assim que funciona. Deus espera uma atitude da gente. Deus espera uma mudança da gente. Embora não é por isso que Ele te aceite. Ele nos aceitou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quem está morto pode desejar alguma coisa? Quem está morto deseja comer feijoada ali dentro do caixão? Não. Ele deseja a Deus ali no caixão? Não. Deus está falando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, morto não decide nada, morto não tem vontade. Mas ele toma a atitude de dizer, eu te quero, levanta daí e vem para mim. Então o que foi que você fez para merecer isso? Nada. Isso é graça. E você não merece, você deveria ficar lá. Mas Deus te trouxe para perto. Amém? Deixa eu correr, que senão eu não termino isso aqui, né, irmãos? Aí vocês vão começar a dormir aqui, né? Irmãos, graça é isso. Então no tempo da reforma a graça seria alcançada mediante o que? Penitência. Eu vou me penitenciar para que de alguma forma eu consiga mérito diante de Deus.
Aí você fala, os católicos fazem isso mesmo, mas os crentes também fazem, irmão. Eu vou fazer um jejum, Senhor. E o Senhor vai responder. A gente também faz, irmão. A gente também faz. Não fala mal de católico, não. Não fala mal de espírita, não. Porque espírita também, o espírita ele alcança a santificação, a glorificação, a evolução espiritual através das benfeitorias, das boas obras. Mas nós somos iguais. Nós fazemos a mesma coisa. Quantas pessoas desistem dos seus cargos, dos seus ministérios, dos seus trabalhos, porque não foram reconhecidos? Faz ou não faz igual? Faz. Está magoado porque ninguém chegou nas costinhas e falou parabéns. Por quê? Você está esperando o quê? De quem? Você não está trabalhando para a igreja, nem para mim, irmão. Você está trabalhando para Deus. E olha, ainda assim você é inútil. É bom você entender isso. E Deus te quer assim. E você não merece, cara. Entenda? Deu para entender? Que o buraco é mais embaixo, não é? Tá certo, mas quando a gente entende isso, a paz no nosso coração, porque eu paro de tentar me enganar e sabotar a minha própria fé, tentando conquistar algo em relação a Deus. Quando eu me coloco diante de Deus, eu sei quem eu sou, Ele sabe quem eu sou. Eu não vou tentar enganar a Deus. Eu só vou agradecer. Obrigado, Senhor. Eu não mereço. Obrigado, Deus. Obrigado. É só a graça, meu irmão. É só a graça. Há pessoas que acham que podem conseguir algo de Deus através de dízimos e ofertas. E algumas igrejas pregam isso. O devorador vai comer as suas coisas se você não der. Pois é. Eu não vou entrar nesse assunto não. Tá? Mas um dia eu quero falar sobre isso com vocês. Tá? E Deus não paga aluguel, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas estão isentas de responsabilidade. Quem está debaixo da graça não está isento de ser e responder à graça. Quem entende o que é evangelho, missão, igreja, não está isento de cooperar com a igreja. Mas não faça isso por maldição. Porque você não merece. Mais uma vez vou explicar, você não merece. Se você der tudo que você tem aqui, você ainda não fez nada. Não fez nada. É por isso que a gente fala que vamos pagar o dízimo. Pagar o dízimo. E alguns já estão protestando quem não dá. Tem dízimo que sai com boleto agora. Se o cara não paga, a igreja põe no pau. Aí eu te pergunto, a nossa igreja não precisa de uma reforma? Esse pensamento demoníaco por causa do dinheiro, onde está o respeito com Deus? O que estão ensinando para essas pessoas? Que Deus é um agiota, é um bandido. O quarto ponto, sola fide, sola fé, somente a fé. Esse pilar está ligado com a graça. Os dois, não dá para falar de um sem falar do outro, os dois estão intimamente ligados. Este pilar está imergido sobre a graça. Porque diz lá assim em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. Mais uma vez o texto está reforçando, baixa a peteca, não vem de você isso. Isso não vem de você. A fé que você tem é dada por Deus. Não vem de você mesmo, é Ele quem faz. Isso não vem de vós. Para o quê? Tá, esse texto está aqui? Glória, vamos lá. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Põe o versículo seguinte. Não é pelo que você faz. Mas entenda, você deve fazer sim, tá? Fazer sim. Mas nunca achar que merece porque faz. Mas deve fazer, tá bom? Para que ninguém se... Então, se você fizer algo e achar que merece, já não é mais pela graça. É por você. Você mereceu.
Se você merece, a Bíblia diz que você caiu da graça. E algumas igrejas falam cair da graça quando o cara comete um pecado. Não é isso. Porque para pecado existe o sangue de Cristo. Para o pecado existe o perdão. Quando o camarada cai da graça é quando ele nega o fato de que ele precisa do sangue de Jesus sobre a vida dele. E não são os méritos dele que o faz melhor. Então a pessoa quando cai da graça, se é que se pode falar assim, é porque ela está dispensando o favor imerecido de Deus sobre ela. Quando você achar que você merece algo da parte de Deus, pelo que você faz ou você é, você caiu da graça. Porque graça é favor imerecido. Cair da graça não tem nada a ver com pecado. Para pecado existe sangue de Jesus. Amém? É importante a gente falar sobre todas essas coisas, irmão. Eu estou assim, vibrando de falar sobre isso com vocês. Porque são coisas fundamentais. E sobre isso aqui, a gente ouve barbaridades. E é bom a igreja estar muito atenta em relação a tudo isto. E diz ainda lá em Romanos 1,17 que o justo viverá pela... Irmãos, a fé é na graça, é no favor imerecido. É no favor de Deus. É acreditar que não depende do que você faz, mas do que Cristo fez por nós. Como eu já disse, é você ter fé que você não merece, mas Deus te quer e te ama assim mesmo. Lá em Tiago diz para que quando nós nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos com fé, não duvidando, porque Deus não gosta de quem se aproxima dele com um coração dúbio, com um coração duvidoso em relação ao que ele é e o que ele pode fazer por você. Deus não gosta desse tipo de aproximação. Então, abre aí Isaías 64, versículo 6. Se é que não tem aqui, se tiver aqui, a gente lê aqui, ó. Isaías 64, versículo 6. Olha o que nós somos. Olha o que nós somos. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Você sabe o que é trapo imundo? Eu já expliquei para algumas pessoas aqui. Todo mundo sabe o que é trapo imundo? Trapo imundo é os panos em que a mulher se cuidava no tempo de menstruação. E você sabe que para o judeu isso é abominação, o sangue. Então é aquele trapo que nós somos comparados. Tá? É bom a gente entender. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Amém? Gente, toda boa obra que você pratica ou faz buscando mérito ou justificação diante de Deus é negar a fé na obra redentora de Cristo. Se é pelo que você faz, se é pelo que fazemos que Deus nos aceita, então não é por Cristo, não é em Cristo que nós somos salvos, nem a graça de Deus. Cristo morreu em vão, porque se Ele soubesse, Senhor, o Senhor vai morrer, mesmo assim vai ter gente que vai dizer que é pelo mérito dele que ele vai conseguir o favor do Pai. Pois é, ele já sabia disso, mas ele morreu assim mesmo. Cabe a você entender e aceitar isso, e viver pela graça e pela fé, meu irmão. Viva pela fé, nesta promessa, nessa conquista, Deus deu para nós, para mim, para você. Viva por isto, não se ache melhor que ninguém, nós somos todos iguais, estamos tudo trapo de imundícia aqui. Somos todos iguais. O pastor é igualzinho vocês. Igualzinho. Não muda nada, eu não tenho nada de melhor. 1 milímetro, se for possível, um fio de cabelo melhor. Nós somos igual. Todos pecaram. Todos. O que tem substituído a tua fé na graça salvadora de Deus? É o dinheiro, os amigos, suas habilidades. Deposita a tua fé na graça de Deus, irmão.
O que você sabe, o que você faz é joia, continue fazendo. Mas não deposita isso, não faz isso diante de Deus, não se chega a Deus não se chegue a Ele com este coração, não. Bem? O último sola. Pronto. Porque dele e por meio dele, só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus glória. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as... A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. A glória deve ser dada a quem, irmãos? Somente a quem? Somente a Deus. Se a igreja brasileira entendesse o que é isso. Somente a Deus dar glória. Nossos cultos seriam voltados, nossas programações, tudo que nós fazemos, em busca de dar glórias a Deus. Mas o que eu vejo, muitas vezes, é uma preocupação exacerbada com o homem, com o que o homem está sentindo enquanto sentado aí. O que as pessoas estão pensando? O que elas querem para ficarem aqui? O que elas querem para continuar sendo membro daqui? Então os cultos começam a trabalhar em prol das pessoas e não de Deus. Eu acho que a gente precisa de uma reforma. Eu acho que este ponto aqui é o mais desviado de todos. Nós precisamos olhar para este momento. Irmãos, o momento, o horário, tudo está envolvido o seu culto. Tudo. O seu domingo é uma espera por esse momento. Deus não está preso aqui dentro. Ele está na sua casa. Ele está em qualquer lugar. Mas quando você está aqui, é para uma adoração coletiva. É para que todos nós juntos possamos dizer a Ele que nós não merecemos e o glorificamos por isso. Por Jesus ter morrido por nós sem merecermos. Por nós estarmos mortos e Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. Para isso é que estamos aqui. Mas eu vejo uma preocupação muito grande, irmãos, da igreja em servir o homem. É uma preocupação muito grande. Eu sei que a gente tem que se preocupar com as pessoas. Existe momento para isso. Mas o problema é quando o foco fica só no homem. A gente pode pensar no homem, claro que pode. Eu me preocupo com o que eu vou pregar, porque eu quero que vocês sejam melhores. Eu quero também ser melhor. Então é lógico que eu estou pensando nas pessoas. Mas a gente não pode focar só nisto. Nós temos que entender que o culto existe para Deus. Culto, em inglês, é trabalho, se eu não me engano, work, não é isso? Eu não entendo muito inglês, não. Trabalho. Você vem aqui para isso, para prestar um serviço. E não é para você, é para Deus. E a glória deve ser dada somente a Ele. Então, o culto pode ter lugar para orações, pode ter lugar para clamor, para cura, para a sua vida, para a sua família. Pode sim, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que também vidas, Ele é o Deus que quer cuidar de nós, com certeza. Mas só que os cultos não podem ficar concentrados somente em cura, libertação e etc, etc. O culto é para Deus. Há momentos para essas coisas e devem ser feitas, mas nós precisamos entender que o culto é destinado à adoração ao Senhor. Há igrejas que não usam a Bíblia. Pare para ver a igreja na televisão, vá lá e assista, você vai ver que não abre a Bíblia. A Bíblia não é lida. Gasta-se 1 hora e meia falando com demônios ou falando de milagres, ou não se prega a palavra, não se glorifica a Deus, não se leva as pessoas a entronizarem os seus pensamentos na pessoa de Deus. Eles só falam palmas para Jesus, mas a pessoa sequer sabe o que é isso. Elas não sentem isso, elas não conseguem sentir isso.
Eles não fazem o esforço de levar as pessoas a entenderem o que estão fazendo, por que estão fazendo. Então não há uma reflexão. O Catecismo Maior de Westminster, ele diz o seguinte: qual é o fim supremo principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a razão de você existir. Tem outros textos, eu não vou ler para a gente não estender mais, tá? É que a gente poderia reforçar essa ideia. Deve existir testemunhos que falem de Deus, mas a glória geralmente vai para o homem, ou para a placa de igreja, ou para o pastor que orou, ou para fulano que fez. A glória não vai para Deus. Foi aqui na igreja X que eu consegui. Irmão, chega a parecer uma coisa estranha isso. Parece propaganda de televisão, vendendo um Ariel, um Omo, um sabonete lá, falando do negócio. Sabe? Uma coisa absurda. Então, em uma igreja reformada, Deus é o centro do culto e da vida cristã. O programa da igreja é adorar a Deus. É levar o pecador a se prostrar diante da sua glória. Os cânticos, as pregações e as ações da igreja devem sempre levar o homem a Deus para dar glória a Ele. Em uma igreja reformada, as pessoas vivem suas vidas dentro e fora das igrejas para glorificar a Deus. Não é só dentro da igreja. Amém? Eu vou terminar, tá bom, queridos? Só fazendo um desafio para você. Eu sei que foi um pouquinho comprido, desculpa, mas não deu para fazer esses 5 domingos, deu para fazer em um só. E eu espero que você tenha sido abençoado de alguma forma. O que os reformadores queriam? Eles queriam que a igreja deles voltasse para o Evangelho, voltasse para o Novo Testamento, aquela igreja, aquela matriz, aquela coisa pequena que existia lá. Era isso que eles queriam. Não queriam dividir igreja nenhuma. A divisão aconteceu por não haver acordo, não tinha conversa. Era discrepância muito grande. A tradição sobre a Bíblia. Não tinha como existir as duas coisas. E nós temos muitos problemas atuais que necessitam de reforma, reforma de pensamento, reforma na igreja, reforma na nossa vida pessoal, na forma como nós entendemos e agimos com as pessoas. É preciso uma reforma em nós. Existe alguma coisa que precisamos reformar na nossa igreja aqui do Capelinha? Pensa aí. Existe alguma reforma que eu preciso fazer na minha teologia? E quando eu falo teologia, não é só quem faz teologia. Qualquer pessoa que pensa sobre Deus é um teólogo. Que teologia, a palavra significa Deus, logia, o pensamento ou estudo. Qualquer pessoa que pensa sobre Deus é um teólogo. Então, será que a sua teologia não precisa de uma reforma? Há pessoas em que na teologia delas, Deus encoberta certas coisas. Há pessoas que na teologia delas, Deus favorece a elas e não favorece as outras se precisar. Há pessoas que na teologia delas, ela, enquanto fizer mais para Deus, Deus vai amá-la mais. Entende? Então, será que não precisa de uma reforma? Alguns de nós não precisamos mudar algumas coisas, formas de pensar. As pessoas estão vendendo novamente indulgência, assim como a igreja romana fez. Agora, as nossas igrejas evangélicas estão vendendo indulgências. É vassoura para varrer não sei o que, a água do monte não sei o que, é gravata não sei o que. Irmãos, em nome de Jesus, isso é a mesma coisa que se repetiu lá, está acontecendo de novo. E vai continuar acontecendo. Mas é necessário que a gente abra os nossos olhos. Estão tirando a Bíblia das igrejas. Eles não leem mais. Sabe por quê? Emburrece o povo das Escrituras e eles fazem o que querem com as pessoas. Ninguém questiona, ninguém pergunta, simplesmente aceitam. Simplesmente o milagre está acontecendo, não querem saber a fonte do milagre, não querem saber a custa do que aquele milagre ocorre. Se é que é um milagre, se ocorre, eu não vou questionar isso, mas as pessoas não estão mais interessadas nas Escrituras. As pessoas morreram por causa disso aqui, irmão. Você não lê.
Morreram por causa de um livro e você não lê. Precisa ler. Jesus combateu Satanás com as Escrituras, irmãos. Jesus combateu Satanás citando as Escrituras. E você não lê. A quem você vai combater? Como você vai se guiar? Como você vai entender? Como você sabe se tudo que eu falei aqui é verdade? Você precisa ler, irmão. Você precisa conferir. Você precisa se dedicar. Você não sabe quando Deus vai precisar de você. E você precisa estar habilitado. Você precisa manejar bem a palavra da verdade, irmão. Precisa. Alguém vai pedir esperança da sua fé. Você não sabe responder. Você não sabe dizer nada acerca de Deus. Você não sabe dizer nada acerca da salvação. Meu irmão, abre teu olho. Que evangelho você está vivendo? A quem você está enganando? A você mesmo. Vamos reformar a nossa vida. Vou parar por aqui, irmãos. Gostaria que nós fizéssemos uma oração. Tem mais a ceia. Amém. A gente vai ter uma coisa nova na ceia. Bom, irmãos, na ideia de reforma, né? Eu espero que eu estiquei um pouco a pregação hoje, tá bom? Eu sei que eu passei do horário, mas não é sempre que a gente faz assim, né? Eu peço a vocês, vamos orar agora. Se há alguma forma que você pensava em relação a esses pontos, há uma coisa interessante, né? Reforma, uma necessidade constante. A igreja reformada está sempre sendo reformada. Ela não para, ela está sempre em constante mudança em virtude das Escrituras. Conforme a gente lê as Escrituras, a igreja ela é reformada, ela se reforma. Amém? Talvez, irmão, você tenha deixado a graça, pensado diferente sobre a graça, tenha buscado por méritos próprios algumas coisas, e tenha até trazido sofrimentos para você, porque você se sente como não consegue alcançar algo diante de Deus, assim, e realmente você não vai alcançar nada. Isso só vai trazer angústia para o teu coração. Aceita que você não pode fazer nada. Aceita, meu irmão, e só recebe, e faz todo o seu melhor, faz tudo o que você pode, por gratidão a Deus, não para querer merecer nada, mas por gratidão. Faz por amor, faz porque Ele é Deus, faz porque Ele deu a vida por você, só por isso. Viva o Evangelho, seja fiel, meu irmão. Leia a Bíblia, estuda, faça isso, amém?